Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Betas. Meu nome é Alberto Bueno e hoje a gente vai falar sobre as duas formas de se escalar uma via usando uma corda de proteção, que é a escalada guiada e o top rope. Vamos começar com a escalada guiada. Funciona assim, tanto o escalador quanto o segurador começam juntos. O segurador é a pessoa que vai fazer a segurança do escalador. O escalador vai prender uma das pontas da corda na cadeirinha dele por meio de um nó. E eu vou fazer um vídeo separado apenas para explicar como fazer esse nó. Já o segurador vai se conectar na corda por meio de um equipamento chamado de freio. E ele é o que vai fazer a segurança para o escalador. E eu também vou fazer outro vídeo inteiramente para mostrar todas as técnicas de como se dá a segurança. Mas então beleza, daí o escalador começa a subir a parede. E conforme ele vai subindo, ele vai passando a corda nas proteções. Essas proteções são chamadas de costuras, e o ato de passar a corda nelas de costurar. Assim, se ele cair, o freio que está preso no segurador vai travar a corda, e ele vai cair somente até a última costura que ele costurou. Então, quanto mais costuras tiverem na via, dizemos que a via é mais protegida. Geralmente a distância entre elas é na média de uns 2 metros, mas às vezes na rocha você encontra vias onde essa distância pode chegar até 20 metros, por exemplo. Note que conforme o escalador vai subindo, ele vai se distanciando do segurador. Então o segurador tem que deixar a corda passar pelo freio para que então o escalador possa progredir. Caso contrário, ele vai ficar travado. Esse ato de deixar a corda passar pelo freio é chamado de dar corda. O nome escalada guiada vem justamente do fato de que o escalador está sendo o guia da dupla ali, parede acima. Então ele está sendo o primeiro a escalar, ele está guiando o caminho. Top rope em inglês significa corda vindo de cima. E existem duas formas basicamente disso acontecer. A primeira é quando tanto o escalador quanto o segurador começam juntos, só que a corda ela já está pendurada em alguma coisa no topo da via. Obviamente alguém precisou colocar essa corda pendurada lá, mas para o intuito desse vídeo, imagina que ela já está pronta e ignora esse fato. A partir daí, o escalador prende uma das pontas na sua cadeirinha e o segurador vai prender o freio na outra ponta da corda. E agora, conforme o escalador começa a subir, embora ele esteja se distanciando do segurador, na verdade o total de corda no sistema vai diminuindo. Portanto, ao invés de dar corda, o segurador tem que tirar a corda do sistema, passando ela através do freio. E essa ação é chamada de retesar. E aí, se o escalador cair, o freio vai travar a corda e ele vai cair bem pouco. A segunda forma de top rope é quando o escalador sobe a via guiando e quem está fazendo a segurança dele também quer subir a via. Nesse caso eles vão trocar de papel, então quem estava escalando vai fazer a segurança e quem estava fazendo a segurança vai escalar a via. Obviamente o primeiro escalador tem que ter também com ele um freio e saber montar o sistema de segurança lá do topo da via para o segundo escalador começar a subir. E aí nesse caso o segundo escalador está subindo de top rope, porque afinal a corda está vindo lá de cima do topo da via. Esse procedimento é usado em vias de várias cordadas, que é muito comum numa modalidade de escalada conhecida como escalada tradicional. Se você quer saber um pouco mais sobre todas as modalidades de escalada, a gente fez um outro vídeo aqui só sobre isso. Agora que a gente já entendeu basicamente como funciona cada forma, vamos falar um pouco das diferenças entre elas. Vamos começar com as diferenças para o escalador. A primeira diferença é que o escalador, ao guiar, ele precisa saber os procedimentos de como costurar. E se ele não souber fazer isso corretamente, ele corre o risco de cair e a proteção não funcionar. E aí ele vai cair muito mais e isso pode gerar um acidente. E é por isso que eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre como costurar. Já no top rope, ele não precisa saber de nada disso, então basta escalar e ser feliz. A segunda diferença tem a ver com o tamanho da queda. Para entender um pouco isso, vamos imaginar um cenário genérico. Então imagina que o escalador está no meio do caminho entre uma costura e outra. Nessa situação, se ele cair, o tamanho total da queda vai ser a soma de algumas distâncias. A primeira delas é a distância entre ele e a última costura que ele costurou. Vamos chamar essa distância de x.
A costura vai funcionar como um pivô, então o escalador vai cair 2 vezes essa distância, então 2 vezes x. Depois disso, existe uma folga de corda no sistema inteiro que o segurador pode ter deixado tanto propositalmente como acidentalmente, por não estar prestando atenção ou por não conhecer os bons procedimentos de segurança. Vamos chamar essa distância de y. Então por enquanto o escalador vai cair 2 vezes x mais y. Mas geralmente as cordas usadas para escalada são as chamadas cordas dinâmicas, que em outras palavras elas esticam. Então vamos chamar essa distância que ela vai esticar de z. Mas em geral esse valor de z é pequeno, mas vamos colocar ele na fórmula. Então o escalador por enquanto vai cair 2 vezes x mais y mais z. Por fim, se o escalador for muito mais pesado que o segurador, isso pode fazer com que o segurador saia voando do chão e isso vai adicionar mais uma distância na queda total do escalador. Vamos chamar essa distância de P. O valor de P pode ser no máximo a distância entre o segurador e a primeira costura da via. E se o escalador for mais leve ou do mesmo peso do segurador, esse valor de P vai ser 0. Portanto, a distância total que o escalador vai cair é 2x mais y mais z mais P. E você já pode estar todo, matemática não! Mas fica tranquilo que o fator que mais influencia essa queda total do escalador é o x, que é a distância entre o escalador e a última costura que ele costurou. Portanto, a queda vai ser maior quando o escalador está mais longe dessa costura, do que quando ele estiver mais próximo, do tipo acabou de costurar ela, por exemplo. Mas saber que existem todos esses fatores é importante, porque você pode chegar num caso extremo onde o escalador está longe da costura, o segurador deixou muita folga na corda, a corda estica e o escalador é muito mais pesado, por exemplo, que o segurador. Isso vai fazer com que a queda dele seja bem grande. Já no top rope, a distância que o escalador vai cair geralmente é muito pequena, porque ela é só a folga que o segurador deixou na corda, somado com a elasticidade dela. Justamente por essa diferença do tamanho da queda, muitos escaladores têm medo de guiar, mas na verdade o único jeito de você treinar para isso é guiando e tomando algumas quedas. Para o segurador também existem algumas diferenças. A primeira é que na escalada guiada ele está na maior parte do tempo dando corda e no top rope ele está retesando. A segunda diferença é a tensão necessária em cada caso. Conforme o escalador vai subindo na escalada guiada, o segurador ele tem que dar corda simplesmente pelo fato dele estar subindo. Agora, quando ele vai costurar, geralmente ele puxa a corda muito rápido e o segurador precisa então dar corda muito rápido. A questão é que se na hora que o escalador puxar a corda, o segurador estiver desatento, isso vai travar o freio e o escalador não vai conseguir puxar a corda. E isso pode, além de ser desagradável, fazer até com que o escalador caia, por exemplo. E ao cair tentando costurar, por estar mais longe da última costura que ele costurou, provavelmente essa queda vai ser grande. Portanto, o segurador precisa estar atento no escalador 100% do tempo, para saber o momento que ele vai costurar e aí dar corda antes dele fazer isso. Já no top rope, como não existe a costurada, o segurador só tem que retesar a corda na mesma velocidade que o escalador sobe a parede, que geralmente é uma velocidade lenta ou média. Nesse caso, então, ele não precisa estar tão atento ou concentrado. Inclusive, você até consegue fazer isso sem ver necessariamente o escalador, porque você consegue sentir quando a corda fica frouxa e aí é só você retesar até ela ficar levemente tensionada. Mas obviamente, se o segurador estiver prestando atenção, vai ser melhor e mais seguro. Uma diferença importante entre a guiada e o top rope é que o top rope tem uma certa limitação quanto ao tipo de via em que ele é possível. Geralmente as vias mais apropriadas são as verticais ou positivas. Agora imagine uma via negativa. Se o escalador cair, ele vai pendular. E além disso ser desagradável, isso pode gerar acidentes, porque ele pode bater em algo que está atrás dele. E aí quanto mais negativa for a via e quanto mais longe ele estiver do final dela, ele vai pendular mais. E aí vai ser muito difícil voltar para a via e às vezes até impossível. Portanto, o top rope é mais recomendado para vias positivas e verticais. Já na escalada guiada você tem liberdade total, você pode escalar vias negativas, inclusive tetos, você pode escalar na diagonal e até lateralmente, o que aumenta muito a quantidade de vias que você pode escalar. No caso do top rope, se você tentar escalar na diagonal ou lateral, ao cair você vai pendular lateralmente, e isso não é nada agradável. Agora vamos comparar a escalada indoor no ginásio e a escalada outdoor na rocha para essas duas formas, a escalada guiada e o top rope. Vamos começar com a escalada guiada. A principal diferença entre o ginásio e a rocha
é que no ginásio as costuras já estão presas na parede, então você não precisa levar as costuras para o ginásio. Já na rocha você precisa levar. E aí na rocha você vai colocar essas costuras em peças de metal que estão fixas na parede. Essas são as chamadas proteções fixas. Obviamente alguém teve que ir lá e colocar essas proteções anteriormente. Essa pessoa é conhecida como o conquistador da via. Mas pode ser que a via não tenha essas proteções fixas e nesse caso você utiliza as chamadas proteções móveis, que são peças de metal que você vai colocar nos próprios buracos ou fendas na própria rocha e aí sim você coloca a costura nelas. A segunda diferença é que no ginásio as costuras estão numa distância padrão entre si. Já na rocha o conquistador pode colocar elas com distâncias diferentes. Por exemplo, ele pode colocar mais costuras onde ele acha que a via é mais difícil e menos costuras onde ele acha que a via é mais fácil. Agora vamos ver as diferenças do top rope no ginásio e na rocha. No ginásio são os funcionários que montam o top rope e penduram lá a corda no topo da via. E essas cordas ficam lá, dependendo do movimento, por meses ou até anos. Ou seja, depois que você escala, a corda continua lá, pronta para outra dupla escalar logo na sequência. E isso traz uma conveniência incrível, porque você pode fazer várias vias em muito pouco tempo sem ter trabalho nenhum. Já na rocha, geralmente as pessoas não deixam as cordas delas lá penduradas e vão embora. Até porque isso poderia atrapalhar alguém que quer guiar aquela via. Portanto, num determinado dia de escalada na rocha, alguém precisa ir lá e montar esse top rope. E geralmente isso é feito com o primeiro escalador subir a via usando a forma da escalada guiada. E aí ao chegar no topo da via, esse escalador vai montar todo esse sistema para pendurar a corda para o top rope. Esse sistema é chamado de parada e isso vai ficar para um outro vídeo. E a segunda diferença, como a gente já viu, é que o top rope tem algumas limitações quanto aos tipos de via que você pode escalar. Só que na rocha, geralmente você ganha um pouquinho de flexibilidade em relação a isso. E isso acontece porque o primeiro escalador que subiu a via guiando pode montar o top rope de uma forma que a segunda pessoa que vai escalar, ela não vai se prender na parte da corda que está solta, ela vai se prender na parte da corda que está sendo passada pelas costuras. Assim, o segundo escalador que vai subir de top rope, conforme ele vai subindo, ele vai retirando a corda dessas costuras. E aí, se ele cair, por exemplo, ele só vai pendular até a próxima costura que está presa na corda. Então com isso vai ser possível escalar uma via negativa, na diagonal ou até lateral. Mas eu particularmente acho que todo esse trabalho não vale a pena. Se você está escalando uma via negativa de top rope, é porque ou você tem medo de cair e de guiar, ou porque talvez você não seja forte o suficiente para fazer aquela via. Então talvez seja melhor para sua escalada ou simplesmente enfrentar o seu medo e ir lá e tentar guiar, ou então desistir um pouco daquela via, voltar para o ginásio, treinar até que você se sinta confortável e confiante para conseguir fazer aquela via guiando. Então, para concluir, qual é a melhor forma? E a resposta é que não existe melhor forma, porque cada uma delas tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas mesmo assim eu posso dar 3 recomendações para você. A primeira é que se você for iniciante, talvez valha mais a pena você escalar de top rope no ginásio, porque assim você consegue focar 100% na sua escalada propriamente dita, nas agarras, na sua movimentação e na sua técnica. A segunda recomendação é que se você for escalar na rocha, dê preferência pela escalada guiada, porque vai ser muito menos trabalhoso. Agora, se você tiver com uma dificuldade de fazer uma via porque você está com medo de cair, talvez a melhor forma é você trocar de via, fazer uma via mais fácil, porque daí vai ser muito mais tranquilo e muito mais seguro. E a última recomendação é que se você já tem um tempo de escalada, por exemplo alguns meses, talvez seja um bom treino você começar a escalar de forma guiada no ginásio. Assim você já vai se preparando também para a escalada na rocha. Então é importante não ficar dependente do top rope. Então é isso para o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham aprendido. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal, porque tem muito vídeo aí vindo pela frente, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Come on!